Oferecimento Pontuale Decor. Móveis planejados em seu espaço viram um espetáculo. Estacionamento Central. Eleito o melhor estacionamento de Jundiaí região. Investimentos e planejamento financeiro? Fale com a Paula Loureiro. Laboratório Fleming, com ISO 9001 e acreditado. Picanha da 9. Aqui sua picanha é nota 10. Restaurante Coco Bambu, eleito o melhor restaurante do Brasil. Seja muito bem-vindo à Saúde e Bem-Estar com Marcelo Menino, episódio 2, com o Dr. Rodrigo Trufa, médico-diretor clínico da Hemodinâmica de 5 hospitais, sendo 3 de Jundiaí, Hospital Paulo Sacramento, Hospital Santa Elisa e o Regional de Jundiaí. E nós vamos agora para o episódio 2, porque assim, nós falamos sobre stent, sobre troca de válvula, sobre vários assuntos, mas a dúvida é assim, se você tem lá o estreitamento de 70%, sei lá, se tem dúvida como que tá as artérias, como que a gente faz? Existe alguma coisa de última geração, mais moderna, para poder ter certeza disso? Obrigado, Marcelo, tudo bom? Cara, essa sua pergunta é muito interessante, porque às vezes realmente gera dúvida angiográfica da lesão. Às vezes a lesão parece não ser tão grave e o paciente tem uma clínica importante. Ou às vezes até o contrário, a lesão parece ser grave e o paciente não sente nada. Uma das coisas que a gente tem para fazer, tirar essa dúvida é o ultrassom intracoronariano. O ultrassom intracoronariano ele tem várias vantagens. O ultrassom a gente consegue ver o tipo de placa, que a placa ela sempre tem um componente triplo. Ela tem uma porcentagem de cálcio, uma porcentagem de lipídios, das gorduras que o pessoal vulgarmente chama, e porcentagem de hemoderivados, de coagulação e tudo mais. E quando ela instabiliza, ela tem porcentagem maior de uma ou de outra, né? E o ultrassom ela consegue definir a placa, definir a extensão, definir ramos laterais que porventura possam ficar aprisionados no corpo do stent, que a gente mostrou no episódio passado, o stent, ele tem uma malha exatamente para poder, se tiver ramo lateral, a gente, durante o procedimento, já acessar essa malha e já deixar o ramo lateral liberado para não correr o risco de você estar tratando um vaso e, porventura, prejudicando a origem de um segundo. Certo. Né? E o ultrassom, nós temos umas imagens aí que fica interessante. Esse daqui é um ultrassom que mostra bem placa de cálcio. Se você olhar todo esse branco que está aqui, Sim. ele é cálcio. A luz do vaso seria essa aqui em cima. Ó. E isso daqui é cálcio. Aqui além do cálcio você vê... É a placa que está estreitando a passagem do sangue. A placa que está estreitando a passagem do sangue, Isso. ela... nesse caso, ela tem um componente grande de cálcio. Entende? A luz do vaso, Então, a luz verdadeira está você... só aqui. você- Só que o vaso era para ser isso e ele está só com isso passando sangue. Então você está identificando até o elemento que está ali. Até o elemento que está ali. Se você colocar no próximo slide, Tá? vai mostrar já uma placa um pouco diferente. Ela é uma placa bastante lipídio. Se você olhar, aqui tem uma linha e aqui tem uma outra linha, como se fizesse um sorriso aqui assim. Sim, parece uma boca aqui, Parece uma parte preta, né? uma parte preta. É. Isso daqui é parte de gordura e trombo. Essa placa tem maior chance de instabilidade do que a placa de cálcio. A placa de cálcio, ela dá mais trabalho para o hemodinamicista fazer o procedimento. Porque ela é mais rígida. É mais dura, mais rígida. Mais dura, né? ela atrapalha a passagem das coisas, você às vezes tem que pré-dilatar, como foi mostrado no episódio anterior, aquela angioplastia que foi feita, teve que pré-dilatar para depois conseguir passar o stent, Tá. entendeu? Só que ela é uma placa solidificada, né, pelo cálcio. Sim. Essa daqui é uma placa instável, essa placa que geralmente causa infarto agudo, que ela se rompe, aí o lipídio entra em contato com o sangue, as partes, os elementos sanguíneos vão para tamponar aquilo lá e acabam tampando toda a luz do vaso. Entende? Entendi. Mas volto a repetir que toda placa, mesmo a de cálcio, tem os 3 componentes. Sim. Entendeu? Mas essa tem um componente mais lipídico, a outra um componente mais de cálcio. Entendi. Então, e como que é o nome quando você tem essa suspeita de estreitamento? Aí depois você tem que fazer o que? Esse ultrassom? Esse daqui, ultrassom intracoronariano. Ultrassom intracoronariano. O que é isso? A gente, pelo catéter, como foi demonstrado lá anteriormente, a gente chega com o catéter na boca do vaso,
Né? Então você está dentro do paciente, dentro de do novo, paciente, dentro fez do- a incisão em algum lugar que a gente tinha falado, Isso. né? Ou pelo punho, ou braço ou virilha. ou virilha, e você vai com o ultrassom lá dentro. Isso, eu vou com um catéter. Por dentro desse catéter eu passo um ultrassom, que ele é minúsculo, né? Aí eu passo aquele fio guia que eu mostrei de 0,014 milímetros. Que é mais fino que um cabelo, né? Isso, esse entra na coronária, aí eu pego o ultrassom, guiado por esse guia, passo a lesão que eu quero e eu meço. Começo a medir depois da placa, venho trazendo o ultrassom, ele vem lendo a parede Sim, já é. do vaso até acabar a placa, entendeu? Aí, através disso, eu consigo medir, ele me dá as medidas do que tem, do que não tem e o componente da placa, da própria placa em si. Aí, ó, Aparecido, nosso cinegrafista há mais de 30 anos, o Rudy também, já pensou? Você vai ser cinegrafista dentro do túnel do vaso. Eles estão rindo aqui, mas eu estou brincando porque, gente, é impressionante. De acordo com a placa, você muda o tipo de stent ou não? A decisão muda? O que isso... O tipo de stent não, mas aí pode mudar a técnica. Por exemplo, se eu tiver uma placa muito rica em cálcio, a gente usa um outro procedimento que ele faz... ele quebra, por ultrassom também, só que aí é um ultrassom diferente, é um ultrassom para... de quebrar, ele quebra a placa, né, deixando o orifício mais fácil para a gente conseguir passar o stent, que às vezes... Mas aí, não necessariamente você tem que fazer as duas coisas, você pode fazer uma coisa ou outra. Às vezes, só angiograficamente você vê uma placa super calcificada, super estenótica, você já indica de fazer esse procedimento para poder quebrar a placa antes de colocar o stent. E a gente tem como mostrar casos clínicos que ele mencionou para nós que tem pacientes que tinham dores na perna, né? Sim, e aí a hemodinâmica, ela é capaz de tratar qualquer doença vascular no paciente, né? Como a gente estava falando no episódio anterior. Então, problemas da perna, como você ia perguntar. Sim, né? A gente tem uma imagem aqui, né? Ó, quer ver? Volta aqui, para baixo. essa, isso. né? Ó, isso daqui... Explica para nós, você explicou para mim, eu fiquei impressionado. O que é isso aqui? Isso daqui é a aorta do paciente. A aorta, o que é a aorta? É o principal vaso da pessoa. Ela sai da válvula aórtica, que a gente conversou também sobre troca da válvula transcatéter no episódio anterior. Sim. Ela sai da válvula aórtica, sobe, faz a crosta aórtica, onde ele solta os ramos cerebrais, que a gente também vai mostrar aí, desce, dando todas as ramificações do tórax, do abdômen, de todos os órgãos. Aqui, inclusive, a gente vê o rim dos dois lados, só que são as duas artérias renais. Tá? E ela se divide aqui embaixo nas ilíacas, que aí vai dar as femorais e tudo mais para dividir, para trazer sangue para a perna. Esse paciente, no caso, a aorta que era para ser dessa grossura, até aqui, olha como ela está super estenótica, e você vê que o sangue praticamente não passa para as ilíacas, está cheio em cima e praticamente sem sangue embaixo. Pessoal, essa parte clarinha aqui era para estar escura, passando uma desse quantidade... calibre. E desse calibre. Então veja, olha o tamanho, imagina uma mangueira de jardim, sabe aquelas de horta, aquela grossa? Depois vem vindo aquela mangueira, só que aqui era para estar irrigada. E aí o procedimento que você vai lá, né? Isso, aí aí você vem e... Passa por dentro disso, aqui é colocado o balão e o stent. O stent ele está daqui até aqui. Essa partezinha do balão ela é cônica, né? Só que é um stent de dimensões completamente diferentes. Por exemplo, da coronária que a gente estava dizendo, isso. Ele tem milímetros, aqui a gente fala em centímetros. Sim. Entendeu? E aí ele vem e coloca, certo? Sim. E abriu. Olha a diferença de cor, pessoal, da imagem 1, né? Essa é a imagem 2. Olha aqui o tamanho do calibre e agora as irrigações normalizando. O paciente não vai ter mais dor na perna e não vai ter outros problemas. Então veja disso, olha aqui que fininho, clarinho na câmera. Aí vem o balão, o stent está aqui dentro, né, doutor Rodrigo?
Isso, o balão o que ele faz? Ele insufla para poder o stent, isso, esmaga tudo aquilo que estava obstruindo, a mesma placa do ultrassom coronariano, sim, se fosse feita aí, estaria mostrando a mesma forma em dimensões diferentes. sim, Né? Esmaga tudo aquilo contra o vaso e o balão murcha, é retirado e você deixa o stent segurando essa estrutura. e aí o stent aqui fazendo a função dele, passando. Meu amigo, isso é impressionante, né? Se você notar, dá para ver nitidamente o stent. Aqui tá pretinho, Isso. aqui você vê um negócio raiado. Isso, que foi a imagem que a gente mostrou no episódio 1. Quem não fez, vai lá, youtube.com/flemingcast, procura lá Dr. Rodrigo Trufa, episódio 1, você vai conseguir achar. E temos outro caso também, né? Eu trouxe também aí, a gente tem uma obstrução de carótida. Né? Se você olhar, aqui tá gordinho e aqui tá estreito. Né? Também é o mesmo... É que nem canudo, parece que esse canudo de papel, né? Que você aperta e ele aperta ficou, e não é? fica- Olha que isso. diferente. E aqui é o estreitamento. É o estreitamento. Esse paciente, ele tá, se isso ocluir, ele pode ter um AVC. E essa região é o quê? Essa imagem é de que lugar? De pescoço? De onde que é isso? A lesão está na carótida, está aqui no pescoço. Isso aqui já é dentro do cérebro. Isso daqui são os vasos cerebrais. Então, se a placa sair para cá, Não é sair, Não é ela sair. é terminar de estreitar. A placa, se ela romper, isso. ela pode obstruir aqui para cima. Tá. No mesmo efeito da placa cardíaca quando se rompe. Tá. Né? Mas ele pode fechar mais ainda. Ele pode ir fechando, e a pessoa vai ter um AVC isquêmico, vai fechar a parte do hemisfério cerebral. E aí o que você faz? A mesma coisa, põe uma para frente, fazendo favor. Não, você voltou. Ó, aqui o stent, Certo. no mesmo local, põe uma depois, aqui já tratado, sumiu a lesão. Meu amigo, sumiu, era aqui, né? Era aí. E esse stent dura quanto tempo aproximadamente? Que você falou dos stents farmacológicos hoje. O paciente fez um procedimento. Primeiro que ele vai agradecer muito de estar vivo, né? Porque quem passa por isso, mas e esse procedimento? Ele não vai ter que fazer mais aqui, nunca mais, né? Ou não? Então, pode precisar fazer. Pode, mas são raros os casos? Então, a porcentagem é baixa. Mas o que acontece? Geralmente o paciente ele tem tendência a formar aterosclerose. Ah, tá. Entendeu? Aí o paciente, por exemplo, o paciente que infarta, fala assim, então eu nunca mais vou infartar. Talvez naquele vaso não, mas em outro sim. Né? Ele pode ter doença em outro local? Pode. Pode reestenosar esse stent ao longo do tempo? Pode. Entendeu? Por isso a gente usa medicações para prevenir que isso ocorra. E também mudança do estilo de vida, adequação de todas as coisas que causaram isso. Entendi. Nós vamos para um leve break. Não é à toa que o Dr. Rodrigo Trufa tem o selo Diamante Internacional. A hemodinâmica é referência no Brasil todo e no mundo também. A gente já volta com mais papo muito legal aqui. Vamos para um leve break, já voltamos. Prêmio Destaque 2022 CDL Jundiaí. Melhor na categoria Laboratório. Fleming Laboratório. Sabe aquele sabor irresistível, suculento e cheio de tradição? Apresentamos a Picanha da 9, onde a tradição do churrasco ganha vida. Nossas picanhas são selecionadas a dedo. Trabalhamos somente com cortes nobres, garantindo o máximo de sabor em cada mordida. Acompanhadas de guarnições exclusivas e um atendimento de excelência, a Picanha da 9 é a escolha perfeita, seja para o seu almoço executivo ou suas celebrações. Picanha da 9, onde a picanha é nota 10. Venha nos visitar hoje mesmo e descubra o autêntico sabor do churrasco. Avenida Pedro Blanco da Silva, 608, Anhangambaú, Jundiaí.
E voltamos com Saúde e Bem-Estar, com o Dr. Rodrigo Trufa, diretor clínico da Hemodinâmica, e vamos continuar falando o que agora? Primeiro, esse paciente que passa por esses procedimentos, aqui nós temos uma foto, né, da hemodinâmica, né, como que ela é, ele é anestesiado ou não? Não, o paciente sempre anestesiado. Tá. A depender do procedimento. A depender do procedimento é feita apenas uma anestesia local, que é um de procedimentos mais simples. Às vezes é feita uma sedação apenas, cede o paciente para poder ser feito o procedimento, e às vezes é feito realmente uma anestesia geral, né, onde o paciente é sedado e não está vendo absolutamente Porque nada. muitas vezes ele não pode se mexer, né? Você está passando aqui, né? Se ele ficar se mexendo, sim. né? Não pode se mexer. No estudo eletrofisiológico que a gente estava falando no bloco Isso. anterior, você vai estimular a arritmia da pessoa. A pessoa vai ter uma sensação ruim. Por que você vai fazer uma coisa que pode dar uma sensação ruim no paciente com ele acordado? Né? Então, você cede o paciente. Sim. E você falou que há casos que você faz a embolia, ou seja, você pega e para o fluxo de sangue indo ali quando é para tumor, né? Isso. Você vai lá e faz uma embolia, então nesse caso também tem dor, né? O paciente também tem pode sentir dor, porque você está fazendo uma isquemia do tumor e da região peritumor. Né? E aí também... O tumor, apesar do paciente não querer, faz parte dele, né? E aí tem que se fazer. Mas nós falamos isso muito de adultos. Existe a hemodinâmica ser útil e vital no caso de congênitos, no caso de criança, que pode vir com problemas? Sim. A gente faz procedimento, inclusive, intraútero. Hã? No útero? Inclusive intraútero. Às vezes Você pode citar um caso? Sim. Não, então, às vezes o bebê tem algumas... são necessários fazer alguma intervenção que você tem que entrar via útero para poder... Você faz a punção da artéria uterina guiada por ultrassom, entra e faz o procedimento que se faz necessário. Isso é super raro de ser necessário. Geralmente o que acontece? Quando o paciente precisa, a gente tenta levar a gravidez a termo. Já a mulher, quando faz o pré-natal direitinho, essas coisas erradas todas, sim, né? sim. A mulher já vai ter o nenê num hospital que tenha retaguarda de hemodinâmica. Quando o paciente nasce, já nas primeiras horas é feito o procedimento. Entendeu? Então a gente faz desde intraútero até uma coisa que é engraçada, que as pessoas às vezes acham estranho, você faz correção de cardiopatia congênita numa pessoa de 90 anos de idade. Você vai falar assim, poxa, mas como você vai fazer uma correção congênita numa pessoa de 90? Às vezes ela nasceu com um problema congênito que foi diagnosticado muitos anos depois, certo. Entende? E precisa ser corrigido. Às vezes, por exemplo, a pessoa tem uma ligação cardíaca do lado direito para o esquerdo, coisa que não pode acontecer. Por exemplo, uma CIV, uma CIA, comunicação intraventricular, comunicação interatrial, ou persistência do forame oval, coisas que ligam um lado com o outro, que sobrecarrega o lado que não era para receber essa pressão. E aí, tardiamente, essa pessoa começa a ter falta de ar, por exemplo, que começa a ter sobrecarga pulmonar. Aí vai se fazer a investigação e descobre que o problema é congênito. Para o problema não se agravar, se corrige. Que coisa. Entende? Porque às vezes a gente fala em cardiopatias congênitas, vem na imagem a mesma coisa que você teve. Criancinha. Bebê, criança, né? Não necessariamente. Congênita é que nasceu com você, né? Nasceu com você. Nasceu com você. Nasceu. E aí casos que você descobre bem mais velho, mas em casos assim que quando a criança já tem ali no feto, né? Às vezes dentro do útero você consegue pela artéria... Para poder fazer os procedimentos necessários. E nasceu a criança, às vezes já tem um problema, às vezes uma válvula mitral, uma coisa mais grave, que a criança já precisa ser intervenção imediata. Pode acontecer, da pessoa nascer, por exemplo, com uma válvula estenótica, que o coração dela praticamente não é utilizado durante a gestação. Usa da mãe, né? Usa da mãe, a mãe que bombeia tudo. A parte pulmonar, a parte direita do coração, não é usada, a criança nunca respirou. Aí nasce, já com o problema. Nasce, você tem que levar para a hemodinâmica. Entendeu? E aí? Qual que é o melhor momento de se fazer uma cardiopatia congênita? No melhor momento clínico do paciente. Você não pode deixar ele descompensar. Sim. Se deixar, não vai ganhar peso ou vai morrer nas próximas horas. É agora. Né? Ou não, essa cardiopatia congênita, vamos esperar ganhar um pouco de peso. Ganha peso, fica maiorzinho para poder ser feito. No momento certo. Então,
Depende muito de qual é a cardiopatia congênita Tá. e qual é para poder fazer a indicação correta para a correção desse caso. Ô, Dr. Rodrigo Trufa, me fala uma coisa. E o paciente que tem esse estreitamento, né, de carótida ou de outras coisas, e ele demora para fazer ou não tem coragem de fazer, porque às vezes o paciente fica com medo. Sei. É muito comum as pessoas, tem Então. muita conversa de comadre, que fala assim, cateterismo faz isso, foi mexer na carótida que você está falando. Piorou ou sei o quê. Aí você pergunta para a pessoa, mas quem te falou isso? Já fez alguma vez? Não, nunca fez. Conhece alguém que fez? Não, nunca fez. Né? Então a pessoa tem que confiar no médico dela. Se o médico dela indicou alguma coisa para ela, algum procedimento, o médico conhece a pessoa como um todo. Procurar um centro de referência. Né? Um local que seja realmente capacitado para estar fazendo. Qual que é o selo que você tem, diamante? De qual órgão que Esse selo diamante do IQG. O que é o IQG? O IQG é um instituto internacional que avalia a qualidade dos serviços médicos em geral. Tá. Né? E tem vários níveis. Né? Você pode não conseguir nível nenhum, né? E você pode conseguir níveis mais baixos. Nós somos classificados no nível mais alto que existe, que é o nível diamante. Que impressionante. Pessoal, foi uma honra a gente gravar 2 episódios, vocês estão vendo agora. Quem não viu, já falei, youtube.com/FlemingCast, CAST. E uma honra saber que nós temos em Jundiaí, em 3 hospitais, a equipe do Rodrigo, né? Rodrigo Trufa, dessa certificação, dessa qualidade. Eu, querendo ou não, já passei por isso, né? Então, realmente eu sei do ser humano que está por detrás aqui, o ser humano que tem um coração gigantesco, né? Pai de gêmeas, né? Pai coruja de gêmeas, e uma pessoa extraordinária e muito humana. E, aliás, a família inteira como um todo, muito humanos, muito queridos. Parabéns também por essa questão familiar, o pai que é e também o profissional. A gente sabe que quem trabalha com isso tem uma vida muito abnegada, né? Plantão, fora de hora, você ainda tem que ficar de emergências e backups, né? Sim. Porque a hemodinâmica funciona 24 horas, né? As pessoas passam mal 24 horas, não tem horário para isso, né? Muito bom, pessoal. Obrigado Obrigado uma a você. honra. Gente, esse foi Saúde e Bem-Estar com Marcelo Menino, com esse gênio aqui, pessoa maravilhosa. E cuidem do seu coração, cuidem. Mas se um dia precisar, procurem médicos gabaritados, com bons certificados, para que você possa viver mais e melhor. Um beijo no coração de vocês, até a próxima. E esse foi Saúde e Bem-Estar com Marcelo Menino. Oferecimento Pontuale Decor. Móveis planejados em seu espaço viram um espetáculo. Estacionamento Central. Eleito melhor estacionamento de Jundiaí região. Investimentos e planejamento financeiro? Fale com a Paula Loureiro. Laboratório Fleming. Com ISO 9001 e acreditado. Picanha da 9. Aqui sua picanha é nota 10. Restaurante Coco Bambu. Eleito o melhor restaurante do Brasil.